Pessoal, bom dia a todos, né? Passando para dar um abraço. E aí vamos agora fechar o quarto período, trabalhar com o quarto período, o conteúdo de dilatação volumétrica dos líquidos e a anômala da água. A anômala da água é só teórica, ela não vai ter muito cálculo, tá? Só para vocês verem o comportamento à parte que a água faz ao ser aquecida ou ao ser resfriada. E a dilatação dos líquidos, as relações, né, entre os coeficientes do recipiente, do líquido e da dilatação aparente. Vamos com calma, cada caso é um caso, tá bom? Grande abraço, vamos ao assunto aí. Rapaziada, vamos lá, né? Então, como vocês podem ver, nós temos aqui de Física 2, dilatação dos líquidos e dilatação anômala da água. Beleza? São dois assuntos. A dilatação dos líquidos, ela é mais, tem uns cálculozinhos, e a dilatação anômala da água é só teoria, conforme já disse na introdução do nosso belo vídeo. Beleza, pessoal? Então, pessoal, um bom exemplo está aqui. Como é que funcionam as coisas, né? Olha, os líquidos geralmente se dilatam mais do que os recipientes, ou mais do que o recipiente, né, que o contém. Por isso, é muito comum uma determinada quantidade do líquido aquecido se extravasar. O extravasar quer dizer o derramar, né, do recipiente. Um bom exemplo disso aí, quando você aquece de manhãzinha lá, né, o leite, e você vê que geralmente ele transborda, ele extravasa, ele derrama, né, se você deixar, porque ele cresce mais do que a leiteira, né? Isso é um exemplo bem básico, né? Diariamente isso ocorre na nossa casa, né? Nossa mãe coloca a gente para ficar olhando lá para a leiteira, ou nós ficamos para não deixar derramar o leite. Por quê? Porque a dilatação do líquido do leite, né, é maior do que o da leiteira. Se fosse igual, não derramaria. Ela poderia estar retinha na boca ali, não derramaria, né? Aqui um exemplo básico, eu tenho aqui um recipiente completamente cheio, a uma temperatura TI, né? Veja que está bem aqui, ó, o nosso termômetro, né? A um volume VI, volume inicial, né? Está vazio o líquido, não tem fogo. Puseram fogo, né? Variação de temperatura, botaram fogo lá no maçarico, esquentou, a temperatura subiu, o líquido estava aqui na boca, dilatou e derramou esse pouquinho aqui dentro desse outro recipiente. Foi aparado, né? Foi aparado, né? Foi recebido essa quantidade aqui de líquido que extravasou. Então, essa determinada quantidade de líquido é a chamada variação aparente, é o ΔV aparente, né? Aparente por quê? Porque ele engana, ele geralmente engana aquele que não está olhando pela visão técnica, né? Que é qual visão? Ah, esse aqui que derramou foi o que o líquido dilatou. Mas na verdade é essa aqui que está no recipientezinho, mais a própria dilatação do recipiente, porque todos nós sabemos que esse volume aqui é menor do que esse, ó, né? Respeitando aí as variações de escalas de dilatação, né? Ou seja, o recipiente, seja qual for o material, vidro, ferro, seja alumínio, seja o que for, quando ele é aquecido, ele também dilata, ele também incha, né? Correto? Só que bem menos do que o líquido. O líquido dilata mais. Então o líquido ele compensa, ele supera a dilatação do recipiente e ainda derrama um pouquinho, ainda extravasa um pouquinho. Então por isso que nós temos que considerar, em síntese, em resumo, nós temos que considerar a dilatação do recipiente. Ela também influencia, pouquissimamente, mas influencia. Isso para um laboratório, para uma análise técnica, né? E a física vai pelo lado técnico. Então, de forma bem sintética, resumida, a dilatação aparente, né, aqui está aqui fora, é igual à dilatação real. Pessoal, real é do líquido, né? Real, nós estamos referindo ao líquido. Quando vocês olharem no livro, dilatação real se refere ao líquido, né? Dilatação total também, tá? Do líquido menos a dilatação do recipiente. Você tem que descontar, subtrair o recipiente. Entendeu? Você vai pegar o do líquido total, tira o recipiente, você tem essa que caiu aqui fora exatamente, que é a dilatação extravasante, né? Extravasada, né? Na verdade, né? Ou aparente. Vamos lá, mais um belo exemplo aí. Olha bem, eu botei aqui relação dos coeficientes. Vamos fazer agora aqui uma síntese entre a relação do coeficiente aparente, coloquei em amarelo, a do líquido e a do recipiente, tá bom? Tá certo? Nós temos uma relação, né?
que é o que? Eu vou dizer para vocês. O lambda aparente é o do líquido menos o do recipiente, que vai cair naquela equação lá, tá? Só falando disso. Por que isso aí, professor? Porque às vezes o cara te dá as relações, por exemplo, do líquido e te dá a do recipiente. Então ele quer a dilatação aparente. Se tu fizer essa subtração e colocar na fórmula, tu vai obter rapidinho, o cálculo fica bem pequeno. Tu pode fazer em 2 etapas, e pode também fazer direto. Vou dar um exemplo para vocês. Então, terminando essa equação, como a variação de volume aparente, né, é igual ao líquido menos o recipiente, olha bem, o ΔV aparente é igual ao ΔV do líquido menos o ΔV do recipiente. Então, vamos substituir pelos valores deles nas funções. Vai ficar como? ΔV aparente, quem é o ΔV aparente? ΔVO vezes lambda aparente vezes variação de temperatura. Coloquei aqui, ó, que é igual ΔV do líquido, é o volume inicial do líquido, né? Vezes o lambda do líquido, vezes variação de temperatura, menos o ΔV do recipiente, que é quem ele? VO do recipiente, que é igual a o coeficiente dele, do material dele, pode ser o vidro, alumínio, ferro, o que for, vezes a temperatura. Joguei aqui também, ó. Agora vamos resumir essa fórmula. Vejamos que nós temos termos iguais que a gente pode suprimir, a gente pode retirar para a equação ficar bem enxuta. Então, colocando, olha, vou ter VO vezes ΔT, né? Menos VO vezes ΔT de novo, tá? Colocando isso aqui em evidência, eu vou ter VO ΔT vezes lambda do líquido menos o lambda do recipiente, tá bom? Coloquei eles em evidência. Veja que eu tenho VO Δθ no primeiro membro e VO Δθ no segundo membro, então eu posso cortar, tá? Então vai sobrar quem? Vai sobrar lambda aparente, que é igual ao lambda do líquido menos o lambda do recipiente. Beleza? Então tudo lá ficou resumido isso aqui, ó. Essa função, essa relação, essa equação, que quando você sabe fica mais fácil, tá bom? Fica bem mais resumido isso aí. Ou seja, o coeficiente do líquido derramado, do volume aparente, desse que está aqui na canequinha, é igual a do líquido que está aqui também, né? Ele estava frio, menos o do recipiente. O recipiente que está aqui, pode ser em vidro, pode ser pirex, pode ser alumínio, pode ser ferro, pode ser o que for. Você pode fazer umas relações entre isso aqui, ó, que eu coloquei aqui, ó. Ou seja, o lambda aparente, repetindo, né, é igual ao líquido menos recipiente, ou trocando os termos, o do líquido, que é o grandão, é o que dilata mais, é a soma dos dois, ou do recipiente, que é o líquido, que é o grandão, menos o aparente que derramou. Porque às vezes o cara dá um impede o outro, então estou detalhando logo para você os três, para você não se equivocar, não ficar com medo das questões. Mas se você decorando só um desse aqui, o resto você já domina, tá bom? Vamos em frente. Veja bem, olha, dilatação anômala da água. Falando um pouquinho sobre água agora, que é só teoria. A água, o que acontece? A água, quando ela está solidamente congelada, pedra de gelo, né? Os cristais de água formam uma estrutura molecular bem definida, né? Aqui eu tenho hidrogênio, o vermelho é o hidrogênio, o branquinho é o oxigênio, ó. H2, oxigênio, oxigênio, H2. O hidrogênio é o branquinho, perdão, o oxigênio é água. H2, ó, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então eles se ligam, né? Se ligam e formam essa estrutura bem bonita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono, né, cara? Formam estruturas hexagonais. No estado líquido, a água apresenta ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio, que criam estruturas cristalinas bem definidas, aumentando o espaço entre as moléculas e, consequentemente, o volume do sólido. Veja bem que tem um volume aqui no meio, que aumentou o espaço. Quando a água ela é aquecida, ela vai para a fusão, ela quebra essas pontes aqui, ó. Esse hexágono é quebrado. Elas ficam soltas, as moléculas, e automaticamente ficam mais juntinhas. Veja que o espaço diminuiu.
Então, você somando o espaço de todas as moléculas, você tem a redução total do líquido, não é certo? Quando ocorre a fusão da água por aquecimento, uma parte das ligações de hidrogênio se desfaz, causando a ruptura dessa estrutura cristalina e deixando as moléculas desorganizadas. Dessa forma, os espaços vazios que existiam no cristal de gelo são ocupados por moléculas. Observe que isso diminui o volume em relação à primeira situação. Quer dizer, esse volume aqui, eles estão mais juntinhos, o volume diminuiu. Beleza? E aí eu botei o gráfico para você entender. Ou seja, presta bem atenção. De 0 a 4 graus, a água ela diminui de volume. É o menor volume que ela tem a 4 graus Celsius, tá? Grava bem isso aí. Menor volume, 4 graus Celsius. Se eu esfriar 4, 3, 2, 1, 0, ela vai aumentar de volume. Ó. E aí, professor, daí para frente? Daí para frente ela passa com certeza a diminuir também de volume, porque a vibração vai diminuindo, eles vão se juntando, tá? E o aquecimento, isso é óbvio, né? Tanto é que extravasa que derrama quando você ferve. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ela vai aquecendo, aquecendo, até chegar a 100 e passa a vaporizar, tá bom? Só entenda isso, 4 graus é a temperatura que a água tem menor volume. Se ela tem menor volume, também tem maior densidade, hein? Porque o volume diminui e a densidade aumenta, né? Mantendo-se a massa de água, é óbvio, né? Ok? Tá? Olha, pessoal, fiz a resolução de exercícios aqui para vocês. Eu fiz uma questão básica assim. Um recipiente de vidro pirex com 2.000 ml de capacidade está cheio de álcool etílico a 15 graus Celsius. Se a temperatura for elevada até 25 graus, ou seja, subiu 10 graus, né? Que quantidade de álcool irá extravasar do recipiente? Né? Considere o alfa do álcool, 0,0011 graus Celsius recíprocos, e o lambda do pirex, aqui lambda do álcool, perdão, tá? E o lambda do pirex, 0,000009 graus Celsius recíprocos. Pessoal, jogando isso, coloquei as fórmulas aqui para nós lembrarmos, né? Para ficar bem legal para nós, ó. Beleza? Resolução. Cálculo da dilatação do álcool, do líquido, vamos utilizar do líquido, tá? Álcool é o líquido, né? Então, vou ter lá, né? Delta V do líquido, que é o VO, vezes lambda L, vezes delta θ. Essa aqui, cara, que você já conhece, ó. Substituindo, delta V do líquido, 2.000, que é o volume inicial, né? Do vidro, tá cheio do álcool etílico, vezes 0,0011, que é o coeficiente do álcool, vezes 10, que é a temperatura, porque foi de 15 para 25. Portanto, multiplicando tudo, tu tem um ΔL de 22 mililitros de álcool. Fazendo isso com o recipiente, cálculo de dilatação do recipiente, perdão, aqui é recipiente, cara. Tá? ΔV do recipiente é igual a VO vezes lambda do recipiente vezes Δθ. VO 2000, o lambda do recipiente 0,050, né? 9 vezes 10. Multiplicando tudo isso, tem 0,18. Então veja como o recipiente ele é rígido, é o vidro pirex, a dilatação é menor, ele é 0,18 e o líquido 22 ml. A diferença, 22 menos 0,18, é o que derrama, é o aparente. Cálculo da dilatação aparente do líquido. A dilatação aparente é o ΔV do líquido menos o recipiente. Porque o líquido é o que extravasa mais, sempre ele vem na frente, menos o recipiente. 22 ml menos 0,18. 21,82 era o que derramava, era a dilatação aparente. A dilatação aparente é justamente o que derramaria dos 2.000 ml, né? Dos 2.000 mililitros, 21,82 derramaria. Tá bom? Combinado assim? Beleza? Mais uma... Olha, outra forma, a mesma questão de resolver isso aí é o seguinte, aplicando logo direto o aparente. Como é que eu calculo o aparente direto? Fazendo a diferença dos coeficientes. Você lembra que o delta aparente é o do líquido menos do recipiente, daquela forma lá no início que eu te ensinei? Então, o aparente é 0,0011, que é o do líquido, menos 0,00009, que é o do recipiente, que é o do vidro pirex. Está aqui, ó. Subtraindo esses dois, tem 0,001091 graus Celsius recíprocos. Joga esse aparente
nessa dilatação aparente aqui, ó, no amarelinho, ó. Beleza? Então vai ter isso aí, ó, direto logo. VO vezes lambda aparente delta teta, 2000 vezes 0,1091 vezes 10, 21,82. Beleza, pessoal? Valeu. Fiz duas formas, a passo e fiz a direta para você aprender, tá bom? Um abraço, à disposição. Saúde, vamos em frente.